Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o curso de C# falando nessa videoaula sobre o Delegate Action. Antes de assistir essa videoaula, você deve assistir a videoaula sobre Delegate, que aborda conceitos sobre o que é um Delegate, como você pode declarar um Delegate e utilizar um Delegate na prática. Como eu já falei na aula sobre delegates, um delegate ele é um ponteiro para um método. E como vimos na aula sobre delegates, você pode criar os seus próprios delegates e utilizá-los usando os recursos da plataforma .NET, dependendo do cenário que você tem na sua aplicação. Ocorre que existem na plataforma .NET delegates que já foram implementados de forma que basta você utilizá-los. Um dos delegates que já estão implementados, que basta você utilizar, é o Delegate Action. Esse delegate ele encapsula um método que não retorna nenhum valor, ele retorna void. Ele pode receber de 0 a 16 parâmetros de entrada. Olhando aqui na MSDN, sobre o tópico o Delegate Action, nós vemos a definição de cada uma das assinaturas. Note que o Delegate Action ele pode receber até 16 parâmetros. E a definição vai ser sempre a mesma. O Delegate Action ele encapsula um método que possui, no caso desse Delegate, 2 parâmetros e não retorna nenhum valor. Se você selecionar aqui o que tem 3 parâmetros, a definição apenas vai mudar no número de parâmetros que o método possui. Então vai ser sempre assim. Um Delegate encapsula um método que pode suportar até 16 parâmetros e não retorna nenhum valor. A chave para você utilizar e entender o Delegate Action é essa. O Delegate não retorna nenhum valor. A sintaxe é o modificador, a palavra reservada Delegate, void, porque ele não pode retornar valor, action, que é o Delegate, e aqui você tem, conforme o número de parâmetros que você precisar usar, você vai utilizar o Delegate até 16 parâmetros. Então esse Delegate ele é usado em conjunto com arrays e listas. Por que ele é usado com esses recursos? Porque ele evita que você tenha que criar um método exclusivo para iterar pela coleção. Nós vamos ver um exemplo nessa videoaula. Da mesma forma, a classe array e a classe list ele possui vários métodos que recebem como parâmetros delegates do tipo action, como nós vamos ver também nessa videoaula. Então, se você precisar de um delegate que não devolve nenhum valor, você pode usar o Delegate Action. Da mesma forma, o Delegate Action ele pode ser usado quando não temos nenhum tipo de retorno no método. Eu vou mostrar um exemplo de código aqui, antes de entrar na parte prática, onde eu tenho aqui a definição de um delegate. Eu vou até aumentar aqui o tamanho para você visualizar. Do Delegate Action, Então aqui eu estou usando o Delegate Action da assinatura com 2 parâmetros, T1 e T2. Ok? Vamos aqui. Então eu defini 2 variáveis, double N1, double N2, 100 e 200, e defini aqui uma action com 2 parâmetros, double e double. E apontei dei o nome desse delegate, o meu delegate action, dei o nome de dividir, e apontei para um método que está incrementado, que faz a divisão, que eu chamei de dividir.
Então, esse método ele não tem retorno, tá? Se ele tivesse retorno, não poderia usar com o delegate. Então, o delegate action ele não retorna valor e o método para o qual eu vou apontar o delegate não pode retornar valor. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu estou usando o delegate action com dois parâmetros do tipo double, com o nome dividir, que está apontando para o método dividir. Esse método ele usa dois parâmetros, tem que ter a mesma assinatura do delegate, faz aqui a divisão e imprime o resultado. Certo? Essa é uma forma de utilização do delegate action, que já está pronto para você utilizar. Agora eu vou partir para a parte prática e vou mostrar como podemos criar alguns delegates, usar algum delegate action com os recursos da plataforma .NET. Então eu vou abrir o Visual Studio. Eu estou usando a versão Express 2013 for Windows Desktop. Eu vou criar um projeto, né? Clicar aqui em New Project. Vou selecionar a linguagem Visual C# e o template Console Application. E eu vou usar aqui, vou dar um nome aqui para a minha solução. Curso C# Delegate Action. Então, tenho aqui a minha solução. E agora eu vou criar um delegate. Usar o delegate action, desculpa. Então vamos supor, primeiro eu vou criar um array de inteiros chamado números. E eu vou aqui inicializar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ótimo. 9. Pronto, aqui criei o meu array de inteiros. E agora eu vou definir um delegate. Action, né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero iterar nesse array de inteiros e calcular a potência de 2 de cada um dos elementos dessa lista. E eu vou usar um método para fazer o cálculo da potência. Então eu vou criar um método primeiro aqui, ó, public static void, né? Ele não vai retornar nada, porque como eu vou usar o delegate action, o método ele não pode retornar nenhum valor. Então eu vou calcular potência. Tá bom. Ele vai receber um inteiro, né? E aqui vai ser bem simples, né? Eu vou imprimir console writeLine. Aqui é só para ficar mais... Eu vou definir já a formatação aqui. O número ao quadrado vai ser igual e aqui vai ser o número e aqui vai ser o número n vezes n, que vai ser o número ao quadrado. Pronto. Então esse método calcula a potência, ele vai receber um inteiro, que vai ser cada um dos elementos da lista, e vai exibir o número elevado ao quadrado. Tá? Agora eu vou definir uma delegate action. Então, ó, action, no meu caso, ele vai ser só um parâmetro, vai ser um inteiro. Eu vou chamar aqui delegate action. Eu poderia chamar aqui qualquer um, cálculo. E eu vou apontar ele no método calcula potência. Calcula potência. Pronto. O que ele está reclamando aqui? Calcular potência. Agora sim.
Então, eu defini um delegate action, né, que vai receber uma lista, né, de inteiros, né? Ele vai encapsular esse método e não vai retornar nenhum valor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o array e o método forEach. Olha o que esse método faz. Olha a assinatura dele. Ele recebe uma lista e um delegate action e realiza a ação especificada em cada elemento do array. Então, ele é perfeito para nós. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a lista e o delegate action. Delegate que eu defini ali. Aqui eu vou copiar e colar para não ter que digitar toda hora esse console URK, né? Aqui faltou. Pronto. Está definido aqui o meu delegate action, recebendo uma lista de inteiros, apontando para o método calcular a potência, que vai calcular a potência. Ó, ele não retorna nada, né? E depois eu estou usando o método forEach para iterar sobre cada elemento da lista, passando a lista e o delegate. Note que esse método ele já espera receber o delegate e vai realizar a ação especificada. Qual que é a ação especificada? Ele vai calcular aqui o valor ao quadrado. Então, se eu executar esse código, deixa eu organizar aqui. Se eu executar, vamos ver o resultado. Olha aqui, ó. O resultado. 1 ao quadrado, 1, 2, 4, 9, 16. Perfeito. Ele executou o método calcular a potência para onde eu apontei meu delegate. Isso foi possível porque o meu método ele pode ser usado quando não temos nenhum tipo de retorno no método. Tá? É isso que foi feito aqui nesse exemplo. Eu posso melhorar esse exemplo, né, fazendo assim. Ao invés... aqui eu criei a instância do delegate dessa forma. Eu poderia fazer assim, tá? Eu vou comentar aqui. Poderia fazer assim, ó, action int delegate action igual new action int calcular potência. Essa seria uma outra forma. Só que aí eu ia obter o mesmo resultado, tá? Aqui eu tenho duas maneiras de criar uma instância de um delegate usando essa sintaxe ou apontando diretamente como eu fiz para um método. Aqui eu estou referenciando um método no delegate action. Tá? Ou seja, o resultado é o mesmo. Agora, o que eu posso fazer para tornar aqui o código mais enxuto é usar, ao invés... Vou comentar esse aqui, né? Posso fazer assim, ó. Array forEach, que é o método que eu vou utilizar. E agora eu vou usar uma expressão lambda. Eu defino o array e agora eu vou usar uma expressão lambda. Console writeLine n vezes n. E aí eu não preciso desse método aqui. Vou comentar ele, tá? Pronto. Note como ficou bem enxuto o código usando a expressão lambda. Aqui eu estou usando o método forEach, passando a lista e usando a expressão lambda no lugar do delegate. Como essa expressão lambda não está retornando nenhum valor, isso está sendo possível. Tá? O resultado vai ser igual. Claro que aqui ele não vai exibir aqui
ao quadrado, né? Eu só mandei ele imprimir o resultado da multiplicação de n por n. Então esse é um exemplo de utilização do delegate action, usando um método nomeado e apontando para o método, ou usando uma expressão lambda. Vamos ver outro exemplo. Delegate action 2. Nesse exemplo, eu vou mostrar como usar um delegate action em uma lista definida pelo usuário, um tipo definido pelo usuário. Então, eu vou definir uma classe aqui chamada funcionário. E para ganhar tempo, eu vou copiar o código dele aqui e colar, tá? Só para ganhar tempo. Tá aqui, nessa classe funcionário, eu defini 3 propriedades e defini um método que vai retornar uma lista de funcionário. Nesse método, eu estou usando os inicializadores de coleção. E estou inicializando uma coleção de objetos funcionários, retornando com uma lista de funcionários. Tá? Isso aqui é apenas uma classe que eu defini, onde eu estou retornando 3 objetos dessa classe numa lista de objetos funcionários. Ok? Deixa eu visualizar aqui a solution story. Bom, agora... Não, esse é aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou retornar uma lista de funcionários. Para fazer isso, eu defino uma lista de funcionário, né? Vou armazenar aqui numa variável funcionários. Funcionário. E ó, vou usar um método getFuncionários ali da lista que eu defini. É estático, né? Ó, getFuncionários. Ele vai me retornar uma coleção de funcionários. Tudo bem, então eu já tenho a minha lista de funcionários. Agora, eu vou criar uma action e o que eu quero fazer? Nessa lista de funcionários, eu tenho a data de nascimento de cada funcionário. Eu vou calcular a idade de cada funcionário usando o delegate action. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu já vou definir a action, né? Essa action, ela tem que receber uma lista de funcionários. Vou chamar de minha action. Então aqui eu vou criar uma instância da minha action e vou apontar ele para um método que eu vou chamar de calcula idade. Então é action funcionário calcula idade. Então eu tenho que criar esse método calcula idade. Então eu vou chamar aqui, ó, static. Ele não pode ter retorno, né? É void calcula a idade e ele vai receber um funcionário que eu vou chamar de função.
E como que eu faço o cálculo? Se eu pego a idade, date time, now, o ano, eu vou fazer um cálculo aproximado, tá? Se nascimento, perceba que eu tenho acesso ao recurso do IntelliSense, né? Here. Pronto. Então vamos aqui olhar a minha classe funcionário, ela tem nome e nascimento. Eu atribuí valores para nome e nascimento. A propriedade idade, eu não atribuí valor. Eu vou calcular e vou atribuir o valor no cálculo. Então, eu criei uma instância do meu delegate apontando para esse método calcula idade. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou na minha lista de funcionários, vou usar o for each, né, para iterar sobre cada elemento da lista, e vou usar a minha action, que está apontando no método calcula idade. Depois, é só vou percorrer a lista, tá? Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código que faz isso. Tá? Então, eu dou um for each para cada objeto do tipo funcionário na lista de funcionários, eu vou imprimir o nome e a idade do funcionário. E aqui eu tenho um readcase. Tá? Então, aqui eu tenho a definição do delegate action, que está apontando para o método calcula idade. Esse delegate ele está recebendo, ó, o tipo funcionário. E o método calcula idade também recebe o tipo funcionário e não retorna nada. Apenas calcula a idade e atribui a propriedade idade da classe funcionário. Então vamos ver o resultado. Se eu executar, só que eu tenho que fazer assim. Eu tenho que vir aqui, atribuir esse projeto como que vai iniciar e agora sim. Olha aqui, ó. Ele calculou a idade e exibiu o nome e a idade. José Carlos 40, Jefferson 23, Janice 25. Tá? Esse é um exemplo da utilização do delegate action. Tá? Da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, eu posso suprimir esse método e usar uma expressão lambda. Então eu não vou precisar disso. E o que eu vou fazer? Eu vou iterar aqui vou fazer assim, ó, vou definir a action funcionário, funcionário, vou chamar de minha action e vou apontar, não vou apontar para lugar nenhum, vou fazer assim, vou usar uma expressão lambda. Então na expressão lambda, o que eu vou fazer? Eu vou f, que vai ser funcionário, f, idade, vai ser igual date time, now, year, o ano atual, menos o ano da data de nascimento. Ok? Eu fazendo assim, na verdade, eu nem preciso da action, né? Estou usando uma expressão lambda aqui no for each, eu nem precisaria da action. É uma outra alternativa. Então, nessa videoaula, eu
falei sobre o Delegate Action e apenas para reafirmar o conceito, o Delegate Action é um delegate que você tem pronto, que pode utilizar até 16 parâmetros de entrada e não retorna nenhum valor. Você utiliza o Delegate Action quando você precisar de um delegate que não devolve nenhum valor. Você pode usá-lo com métodos que também não devolvam nenhum valor. Eu dei um exemplo aqui e mostrei 2 exemplos no caso do Delegate Action. Se eu for usar o Delegate Action usando aquela outra anotação, eu faria assim, né? Funcionário, minha action, calcula idade. Aqui, naturalmente, eu teria que retornar meu método calcula idade. Opa! E aí o resultado você já sabe qual que vai ser. Ele vai exibir o nome e a idade. Eu poderia economizar código se eu fizesse isso aqui, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Minha action, delegate, funcionário, funci. Estou criando um método anônimo. Então, não vou precisar desse método. Vou até opa! Eu preciso desse aqui, ó. Agora eu não preciso mais desse método, tá? Então, ao invés de um método nomeado, eu defini aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu defini a minha action, o meu delegate action, né? Só que agora eu estou definindo um método anônimo. Esse método ele vai receber um funcionário e vai calcular a idade. Depois eu vou lá na lista de funcionários, vou usar o for each e vou aplicar a minha action que usa o delegate action. O resultado vai ser o mesmo. Depois eu vou percorrer a lista e exibir o nome e a idade. Se eu executar, olha aqui, o resultado é idêntico. Então aqui eu estou usando o delegate action com um método anônimo. Então eu já mostrei como usar com o método nomeado, onde eu aponto para um método. Usando uma expressão lambda, eu nem preciso definir o delegate action. E definindo o delegate action usando um método anônimo. Então esses são os conceitos básicos sobre o delegate action, que é um recurso interessante, que é bom que você saiba que ele existe e que também saiba como utilizá-lo. Então até a próxima videoaula.